Alguma proposição de qualquer dos senhores, membros da Corte? Sem proposição. Temos a ordem administrativa rápida, mas vamos deixar inverter para dentro do final. Vamos para a ordem jurisdicional, então? Pela ordem. Pois não. Perdão pelo Pois lapso, não. mas está pautado para segunda-feira, dia 26, um recurso eleitoral Pois não. em que a necessária composição plena do tribunal e o doutor Vladimir já consta aqui na capa do processo, é impedido, então, para a convocação da substituta para segunda-feira. Para segunda-feira, não é? Vamos, viu? Dia 26 de fevereiro. Para segunda-feira, 26 de fevereiro. Porque nós temos segunda e terça, né? Parece segunda e terça. Aí pronto, termina o mês, né? Qual é esse processo aí? É o recurso eleitoral de Santana dos Matos, sendo o recorrente do Ministério Público recorrido Paulo de Tarso Bezerra, cassação, né? Captação ilícita de sufrágio. Perfeito, correto. Não tem nenhum pedido de sustentação oral? Sim, então segunda, terça e dia 1º de março, né? É isso mesmo, exceção do dia 1º de março, né? Não há nenhum pedido de sustentação oral? Nem preferência, então vamos na ordem aqui. Recurso eleitoral 57262, de Rafael Godeiro, 37ª Zona Eleitoral, ligada a Patu, da relatoria do juiz Almiro Lemos, onde é recorrente Caliana de Lima Oliveira, é alistamento eleitoral. Deve ser aquelas hipóteses mais elementares. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, são processos simples. Eu indago a Vossa Excelência e aos meus nobres pares se eu posso fazer o julgamento conjunto em bloco dos 3 processos. Esse aí com o 577, né? Isso, 57784 595, né? E o 59508. Pois não, Excelência, em bloco. Substancialmente, são as mesmas razões. Trata-se de recurso interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de transferência de eleitor para o município de Rafael Godeiro. O recorrente, nos 3 casos respectivos recorrentes, aduzem que comprovaram satisfatoriamente fizeram a prova de domicílio eleitoral e requerem a reforma das decisões com vista dos autos. Em todos os 3 casos, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório para os 3 processos, senhor presidente. Em discussão, relatório aprovado. Votando, Excelência. Senhor presidente, passando ao mérito, como eu disse, os fatos são bastante simples, porque nos 3 casos não há prova documental razoável do domicílio, há prova documental demonstrando residência em município diverso, cada um em Natal, outro em Mossoró, e há diligência negativa do oficial de justiça, dizendo que o eleitor não reside naquele domicílio. Então, por essas razões, nos 3 casos, estou mantendo as decisões de indeferimento. Eu voto para os 3 casos, senhor presidente, e, evidentemente, posso fazer qualquer esclarecimento que os colegas queiram. Pois não. Alguma divergência, algum pedido de esclarecimento? É que, no caso, há uma posição isolada minha, mas que reconhece o vínculo familiar para a transferência eleitoral no caso de ascendência direta, se é o caso de filho, avô. Há um caso, mas mesmo com o eleitor sendo maior de idade, independente da idade, sim, porque o cidadão tem 27 anos. Ok, haveria essa ressalva do doutor André. De um deles, né? Verdade, em um deles. Ressalva, né? Divergência né? Divergência mesmo. Nesse caso se eu puder identificar, eu já... Para identificar, porque fica por maioria esse, né? Só neste. Deixa-me ver aqui. É porque o doutor Almiro não acompanhou a minha mudança de entendimento. E agora Almiro, o único que existe vínculo familiar é este, que você vai identificar? Os outros 2 não têm vínculo familiar? Pelo que lembro, não, mas eu confirmo. Um que é o pai, né, que reside. Você vota em parelhas, André? Acredito que seja o 59508, acredito, por exclusão, porque os 2 primeiros não são. Exatamente. 59508. 59508. Somente neste. Então esse é por maioria, vencido. Exato.
e ressalvado o meu entendimento com o pessoal, mas acompanhando o relator, senhor presidente. Eu não entendo muito todas as vezes essa ressalva de união pessoal, não, mas Presidente, é porque na verdade... porque acompanha, né? Porque, na verdade, eu fiz um longo voto de certa feita, Vossa Excelência não compunha a corte, Pois não. e fui vencido. E a partir daí eu resolvi que não ia ficar insistindo na tese, Sozinho. porque, apesar de todas as vezes fazer ressalva, até porque o nosso entendimento sedimentado, ele é contrário ao entendimento sedimentado do TSE. Perfeito. Por isso é que eu faço questão de ressalvar meu ponto de vista pessoal, mas Foi quando ele acompanhar a mudar coisa. de Até novo, porque tinha um ele problema, já senhor tem presidente. Todas as sedimentado. vezes que eu era relator, eu ia ter que passar E o era acordo, vencido. na época, para o doutor Gustavo e modernamente para o doutor desembargador Ibanez, já que eu seria toda a vida vencido. E Então, para ocorreu- evitar esse trabalho, E ainda ocorria o que para mim é o pior dos cenários, que é a oscilação nas decisões. Porque eu penso que o judiciário, antes de qualquer coisa, precisa ser previsível no que decide. E, por exemplo, o desembargador Glauber tem o mesmo posicionamento. Então, terminou que, em alguns casos, o julgamento saiu com resultado diverso, porque a corte, circunstancialmente, teve uma composição diversa. diferente, E isso, para o eleitor, é difícil de explicar, né? É E para o muito. jurisdicionado é difícil de verdade. explicar. E eu costumo dizer que eu já, em demanda minha, como demanda pessoal na Justiça Federal, aconteceu algo semelhante na turma recursal, no qual a única composição que entendia contrária ao que eu estava pedindo Foi a julgou o sua. meu recurso. E a gente fica com raiva, sendo juiz. Se matou. Imagine se não sendo. Mas o que ocorre no caso é que o TSE tem posicionamento totalmente contrário, como o doutor Vladimir, sedimentado. Já me ocorreu na Vara Civil que eu fazia uma decisão acompanhando o STJ e o tribunal reformava todas as minhas decisões. A posteriori, com o advento do recurso repetitivo, o tribunal teve que Se rendeu. aderir à decisão do STJ. Então eu já, Prefere se fosse o TSE diferente, não. Sim. Eu montaria Eu tive- ressalva. Deixa eu só perguntar uma coisa. Doutor Almiro, esse caso daqui, que o senhor disse que o pai, na verdade, é do terceiro, não? Esse Não, é o pai 595. dele, não, é o pai dele. Vamos ver aqui. Ó, o nome da pessoa é Cassiano de Paiva Medeiros. Na verdade, ele disse que é o pai dele. Aí quem mora na casa é Cleto Ripina de Paiva. O que eu me lembro é... Não é o pai. O Cleto Ripina de Paiva é pai da pessoa em nome de quem está a conta da COSERN, que ele apresentou como justificativa de endereço, mas nem o endereço está no nome de nenhum parente dele. Eu acho que em nenhum desses Então, casos nem isso. tem ascendente. mas no voto está escrito assim: examinando a documentação acostada aos autos, constata que a cópia da fatura de energia elétrica juntada está em nome de terceiro, o qual, o terceiro, Exato. declarou que o pai do recorrente é residente e domiciliado no município de Rafael Godeiro. Então, pelo que está escrito Sim. no voto, Mas haveria... você- É uma mas- declaração do Do pai re- do terceiro de que reside uma lá. declaração do mas não terceiro. De tem um terceiro de que o pai documento- reside lá. Não tem um documento dizendo que o pai realmente reside. É uma fala de um terceiro Exato. mencionando. Nenhum dos três casos fala em ascendente, tem prova de ascendente residindo. Eu confesso que como para o meu posicionamento isso é irrelevante, então termina que é por Nem isso que eu não me aprofundei muito nesse exame. Mas me lembro que era uma mera alegação. Na Isso. minha memória era uma alegação que tinha algum respaldo, Para resolver, mas se é uma mera alegação, eu acompanho o relator. por, e- razão, por então, motivo então diferente. ficou unânime. Proclamando o resultado, fica a unanimidade, então, no caso, né? E eu passei muitos anos na terceira vara civil, decidindo isoladamente e o tribunal reformando minhas decisões. Muitos anos. Era em relação ao decreto-lei 911, aquele famigerado decreto-lei 911. Ainda existe, era. E agora piorou, né? Piorou agora, porque atrasando uma prestação tem que pagar tudo. Então atrasou uma prestação, é melhor entregar o carro logo, vem logo, devolve logo, porque perde tudo. Havia casos que a pessoa, às vezes, digamos, financiada em 36 meses, tinha pago 30 prestações, 32, 34, e por conta de uma prestação, aí tinha o veículo apreendido. Agora piorou. Não, e piorou no caso Porque tem que agora- no tem que caso da pagar minha tudo agora. irmã, ela ganhou na justiça aí no TJRN e o cara, eles venderam o carro no outro dia. Ela não tinha dívida. É, né? Não, porque E eles cadê fazem, o carro? eles fazem rapidamente, fazem isso. Pois eles venderam o carro no outro dia. E agora? Cadê Houve o um carro? caso lá na terceira vara civil que eu determinei a devolução, eles esconderam o carro.
Aí o proprietário, quer dizer, o financiado chegou e disse, doutor, eu sei onde é que está o carro. Aí mandei ao oficial de justiça, eu disse, tomei uma providência que o carro apareceu rapidinho. Diz que o remédio de um doido é 8, sabe? Tem uma de doido, apareceu no instante do carro. Pois é, no caso... Eu disse, olha, quando eu digo, prenda o gerente e traga, não é para delegacia, não, traga para falar comigo. O carro apareceu rapidinho. Pois é. E aí a gente está sem saber o que fazer. E o processo está aí parado, porque ele não aparece com o carro. É porque assim que eles pegam, eles vendem logo, sabe? Aí a pessoa fica... Aí agora? E agora? Complicado. Está pago E agora, e não José, tem né? o carro. Complicado. Tá bom. Em prosseguimento, aterrissando, né, sem jamais ter decolado, eu gosto muito da expressão aterrissando, sem jamais ter decolado, vamos para agora, temos agora 2 alistamentos eleitoral também, da relatoria também da juíza Berenice Capuchô, não sei se dá para jogar os dois. Mas primeiro juntos. tem outro. Temos a prestação de contas antes de... o recurso eleitoral 16861, de Riacho de Santana, 65ª Zona Eleitoral Pau dos Ferros, prestação de contas onde é recorrente do Ministério Público e recorrido Irineu Soares Nascimento. Vossa Excelência tem a palavra. Prestação de contas. Tá bem. Então, o processo já identificado, relatando de que o Ministério Público interpôs o presente recurso, asseverando que o candidato recorrido não apresentara os extratos bancários da conta de campanha, bem como não comprovar o seu devido encerramento perante a instituição financeira, razão pela qual pugnou pelo provimento do recurso com a desaprovação das contas. Apesar de intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões, mas a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalva, por entender que a não comprovação do encerramento da conta bancária de campanha não comprometeria a fiscalização das contas, ensejando apenas a posição de ressalvas. Esse é o breve relatório. Então, o relatório é aprovado. Então, analisando os autos, verifico que assiste razão à recorrente quanto à afirmação de que o candidato recorrido não apresentar os extratos bancários da conta de campanha. Com efeito, conforme também foi evidenciado pela Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer, o candidato juntou aos autos os extratos bancários da sua conta de campanha em forma definitiva, contemplando todo o período de tal como exigido no artigo 40, parágrafo 8º da Resolução 23376 do TSE, que disciplinou a apresentação de contas nas eleições de 2012. Além disso, os referidos extratos demonstram claramente todos os recursos financeiros que transitaram pela conta de campanha do recorrente, nos mesmos termos em que foi declarado na sua prestação de contas, indicando transparência e confiabilidade naqueles dados bancários. Constam dos autos ainda os recibos eleitorais comprovando o recebimento das receitas estimáveis e financeiras, assim como todos os documentos, inclusive notas fiscais comprobatórias dos gastos eleitorais. Por outro lado, no que se refere à alegação de não comprovação do encerramento da conta bancária, verifica-se que a resolução que disciplinava a matéria para aquelas eleições municipais não trazia qualquer exigência nesse sentido, não havendo como imputar ao candidato uma responsabilidade que não era exigida na legislação, nem mesmo nos termos formais. Portanto, não constatadas as falhas indicadas pela parte recorrente em suas razões recursais, entendo que agiu com acerto o magistrado sentenciante ao aprovar a presente prestação de contas, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a sentença que julgou aprovadas as contas de campanha de Irineu Soares do Nascimento, alusiva à sua candidatura ao cargo de vereador do município de Riacho de Santana nas eleições municipais de 2012. É como voto. Algum pedido de esclarecimento? Com o relator. Todos acompanham o relator, então, unanimidade nos termos do voto do relator. Temos agora 2 alistamentos eleitorais da relatoria da 30ª Zona Eleitoral de Patu, da relatoria, ambos da relatoria da Berenice Capuchô. É o recurso eleitoral 58124, onde é
Pode ser os recorrente, Lisiane pode ser, né? dois. Podem ser. Lisiane Benigna Cordeiro Cortez e recorrente. E o outro é recorrente Maria Caliane Silva Souza. Ambos são alistamento eleitoral. Vossa Excelência tem a palavra. O 258 de Lisiane é o seguinte: ela trouxe os documentos do esposo dela, que é Flávio de Oliveira Cortez, e da família dele, da sogra, cópia de casamento, trouxe a fatura da COSERN e não da avó, do seu cônjuge, que ela, como demonstração que ela ou o esposo dela mora na cidade, nenhuma. O Ministério Público, em suas buscas, trouxe que ela mora com o esposo em Mossoró. E por isso eu estou, em consonância com o parecer, votando pelo desprovimento do recurso, para manter o indeferimento de transferência de Lisiane Benigna Cordeiro Lisiane. Para o município de São Rafael. Não há Alguma divergência? Só uma pergunta de Rafael Cordeiro. Doutora Berenice, numa comprovação nos autos de que o esposo dela é eleitor em Rafael Cordeiro, não? Não, ela não trouxe essa informação. Todos acompanham? Só com a minha ressalva quanto ao vínculo familiar. Correto. Ela não tem vínculo familiar. Por afinidade, né? Os pais dele moram em... Sim, o sogro dela. Eu já acho o vínculo familiar bem descendente. Assim, vai longe isso aí. Agora, então, o de Maria Caliane Silva Souza é o seguinte: o pai dela é sindicalizado, junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Ela tem 17 anos. Eu fui ver exatamente para saber se havia uma ligação. Mas ele mesmo não é eleitor lá. Ele é eleitor em Marizal. Até o pai não é. Então, por isso, eu também, em consonância com o parecer ministerial, eu estou votando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para manter o indeferimento. Porque se o pai dela morasse lá, e pela idade, né? Mas ele nem vota lá, ele vota em Marizal. Teve 2 diligências, ela não foi encontrada, como a outra também, não foi encontrada, as pessoas disseram que não conhecia. É como voto. Todos acompanham a relatora? Nesse caso também? Então, a unanimidade precisa da ordem da relatora. E ainda alistamento eleitoral da relatora juiz André Pereira e Rafael Cordeiro, também da 30ª zona eleitoral, Patu, onde é recorrente Francisco Freire Sobrinho. Processo de identificado por Vossa Excelência. Recurso eleitoral interposto por Francisco Freire Sobrinho, alega o recorrente que possui vínculos familiares, patrimônio. O voto que está no relatório, o processo que está disponibilizado. Sim, isso é aquele que está de vista, né? É aquele do pedido de vista. Está com pedido de vista. Pô, mas eu creio que Vossa Excelência está... É o da cota de gênero, né? No caso, ele alega vínculo patrimonial e familiar, mas não o comprova. O Ministério, o Certidão Oficial da Justiça, atestando que o eleitor não foi encontrado no endereço, segundo informações. Porém, segundo os vizinhos, diz que ele mora no local. E como não há comprovação do alegado desse vínculo, ele junta cartão do SUS, mas a jurisprudência, no sentido de que cartão do SUS não é suficiente para comprovar o domicílio. Então, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, eu voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo o indeferimento do alistamento do requerido. Todos anuem. Então, é a unanimidade nos termos do voto do relator. Não há mais processo jurisdicional. Temos a ordem administrativa aqui. Temos uma minuta de resolução em obediência à resolução do TSE, que diz que os TREs farão publicar até o final do mês de fevereiro de cada ano a relação dos juízos competentes para o recebimento das contas dos órgãos municipais e zonais. Então, estamos trazendo a minuta de resolução
Hércules tem? Aqui, né? Qual é o PJE? É esse aqui. 4209, é. Sim. Os senhores tiveram acesso do PJE, não é? PJE, não é isso? Esse aqui? Não, eu digo esse aqui. Esse aqui é PJE. Já votou, né? Falta alguém votar? Estão votando, né? Certo. Pois não. Tudo bem, tudo bem. É porque o projeto não engrenou ainda assim, aí devagarinho a gente vai. Tudo bem. O PJE não me convocou. Não lhe convocou, né? O presidente me convocou, mas Sim, o PJE não me verdade, convocou. é verdade. Aí minha senha não está entrando. Mas no problem, no problem. Exatamente. Tá vendo? Vou reclamar depois com ele. Sim. Já votamos? Ministério Público. Ouviu o Ministério Público? Não, mas tudo bem, né? As requisições, não é? Tanto a minuta de resolução quanto as referentes aos servidores, o Ministério Público concorda, né? Preenchidos os requisitos. Pronto, preenchidos os requisitos. Muito bem, então. E eu também registro, senhor presidente, que eu estou favorável, acompanhei, é só a questão de fazer o registro. Faremos em seguida, então, sem problema. Então, temos concluído por hoje. Viu? Diz que o lanche está esperando vocês lá no gabinete. Os senhores. A sessão está mais rápida do que o PJE. A gente está julgando mais rápido que o computador. O PJE não tem fome, presidente. Está aqui, ó. É verdade. Está encerrada a sessão, não havendo mais processo mesmo para julgamento. Viu?